domingo é o Dia Mundial da Água, um dia marcado por diversas campanhas de conscientização para a preservação deste tesouro da humanidade. A água corresponde a 75% do planeta, só que a maior parte dela, 97%, está nos oceanos. Dos 3% restantes, mais de 2% estão nas geleiras e menos de 1% em rios e lagos. Temos muita água na Terra, mas ela é mal distribuída. O mesmo acontece no Brasil, que apesar de possuir 12% de toda a água doce do mundo, 80% estão na região amazônica. Os outros 20% abastecem 95% da população. E de acordo com uma previsão nada otimista da ANA, Agência Nacional de Águas, pouco mais da metade dos municípios brasileiros devem sofrer com a escassez de água nos próximos anos. Bom, para comentar esses números e também fazer uma análise de um problema seríssimo de comportamento como o desperdício, é que o Comunidade convidou os professores doutores do mestrado em Tecnologias Limpas, com foco na sustentabilidade aqui da instituição, José Maurício Gonçalves dos Santos. Muito boa tarde, professor. É um prazer recebê-lo aqui no Comunidade. O prazer é todo meu, obrigado e um abraço a todos que nos assistem. E a professora Sônia Tomi Tonimoto. Muito boa tarde, professora. É um prazer recebê-la. Boa tarde, prazer é meu. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente também. Bom, para a gente abrir esse bate-papo, professor José Maurício, o Brasil é um país aí com tantos recursos hídricos, né? Como explicar esses números que a gente falou ainda há pouco? Na verdade, assim, existe obviamente uma questão geográfica da distribuição da água. Mas mesmo que haja uma grande concentração na região amazônica, os recursos que nós temos, eles são basicamente suficientes para atender a demanda das demais regiões. A questão é, nós contamos muitas vezes com uma escassez de chuvas, o que isso pode prejudicar esse agrupamento de água, essa reserva, como nós vemos hoje acontecer no estado de São Paulo e Minas Gerais. E para tentar auxiliar esse processo, cabe aquilo que você comentou no começo do programa, justamente uma conscientização. Se nós reduzirmos o desperdício, controlarmos melhor o nosso consumo, nós vamos auxiliar a falta de água para o futuro, ou seja, nós não vamos contribuir para essa escassez. Pois é, professora Sônia, essa mudança radical no comportamento das pessoas, justamente para evitar o desperdício, é que pode aí frear um pouco mais do impacto, pelo menos aí nos próximos anos, dessa crise hídrica que já atinge os estados de São Paulo, Rio, Minas Gerais e, lógico, o Nordeste? Sim, eu acho que aprender a usar a água conscientemente é o ideal. Outra coisa que a gente pode fazer são pequenas ações. Chover, chove. Nossa região não temos esse problema com relação à chuva, pelo menos não tão grande. A questão é saber aproveitar essa água, que se bem tratada, ela pode se tornar potável. Não é uma água tão contaminada quanto a gente imagina. E mesmo que não se use como água potável, a reutilização dessa água é viável. Em São Paulo, por exemplo, a gente sabe que falta água na central de abastecimento, mas não falta água dentro da cidade porque chove muito. E o planejamento das cidades, eu acho que é o essencial hoje. Talvez apoiar mais projetos que visem esse planejamento, essa gestão dessa água, reaproveitamento dessa água, seria o ideal hoje. Que políticas públicas adotar neste caso, então, por exemplo, de São Paulo, professor José Maurício, para conter aí esse impacto dessa crise? O ponto principal seria a gestão. E aproveitando o gancho da professora Sônia, as pesquisas justamente para tentar fomentar projetos que visem a melhorar o tratamento da água, a sua utilização e o seu aproveitamento pela população. E é óbvio, a conscientização é um ponto imprescindível nesse processo. Todos nós temos que nos doutrinar a realmente economizar água. Não precisamos nos privar das coisas básicas, mas reduzindo os desperdícios, isso já geraria uma grande economia. E a revisão, por exemplo, em desperdícios nas redes de distribuição, que isso cabe a uma atuação do poder público mesmo, né? Então, boa parte da água que sai das empresas de tratamento, elas não chegam até os hidrômetros das residências. Elas são perdidas por vazamento, por falhas no sistema e até mesmo por furtos de água. O Brasil tem aproximadamente aí 37% de perda, o que é algo muito grande. Se nós formos comparar com as melhores situações, nós temos aí
União Europeia e Estados Unidos perdendo 15% da água, e um dos melhores exemplos é a cidade de Tóquio, no Japão, com um desperdício de 5%. Isso mostra o quanto nós podemos, precisamos e devemos melhorar. Tá certo. Olha, e o preço do desperdício já está refletindo no bolso do consumidor, né, do brasileiro, né, professora Sônia? Porque as contas de luz aí vieram absurdo, né, nos últimos, agora a última fatura, né? E deve aumentar ainda mais. Isso porque a nossa geração de energia elétrica depende muito da água, né? Apesar da gente ter gerações de energias alternativas, o Brasil é gerado a partir da água, dos recursos hídricos. Se faltar água nos rios de abastecimento, principalmente das hidrelétricas, vai diminuir a quantidade de energia disponível. Existem muitos estudos hoje tentando absorver essa questão de gerar energia por outros meios, mas ainda são muito mal utilizados e muito mal aproveitados. A rede de distribuição mesmo não é tão bem aproveitada quanto se espera com relação à geração de energia. O Nordeste, por exemplo, existem muitas usinas eólicas e o aproveitamento é muito baixo dessas usinas. O Brasil apresenta usinas térmicas também, que também são muito pouco aproveitadas. No geral, a gente depende da água para ter energia. É verdade. Agora, professor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, a gente não tem muito mais tempo, né? Eu gostaria que o senhor dissesse uma mudança de comportamento que pode ajudar e muito nesse momento. Conscientização no uso da água, reduzir o seu tempo de banho, reduzir o tempo de torneira aberta, e isso pode se estender para reduzir os gastos com energia elétrica. Nós, como foi dito, nós temos um problema de aumento de custo. E se nós não tomarmos essa atitude pela nossa própria vontade, o bolso é que irá nos educar. Então cabe uma conscientização de livre e espontânea vontade, vamos assim dizer. Tá certo, então, olha, muito obrigada pela participação de vocês neste dia hoje aqui no Comunidade, véspera do Dia Mundial da Água. Foi um prazer recebê-los, viu? O prazer foi nosso. O prazer foi nosso, eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos.